Ah, vamos falar de Evangelho e salvação. Muito se ouve falar a respeito de ser filhos de Deus. Muitas ideologias, filosofias, religiões e mesmo ditos populares dizem para as pessoas: somos todos filhos de Deus. Mas essa é uma inverdade. Como nos diz a palavra de Deus, vamos à epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo de número 21. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Bom, o juízo de Deus foi lançado no Éden, uma vez tendo Deus avisado a Adão: no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E sim, espiritualmente foi. A morte de Adão foi a triste separação do homem de Deus. Assim a morte e o pecado passaram para todos nós como a destituição, a separação da glória de Deus, como nos diz a própria palavra de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando é então que uma pessoa é filha de Deus? Acaso por alguém nasce livre do laço do pecado e instituído à glória de Deus? Não. Vamos ao versículo 22 do mesmo capítulo. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Nós veremos então que nós somos filiados, que nós passamos a ser filhos de Deus, uma vez sendo justificados pelo próprio Deus em Cristo Jesus, ao qual recebeu o castigo pelo meu pecado, uma vez que eu já o tenho como Senhor e Salvador, e ao qual também o castigo pelo seu pecado foi lançado, caso você o receba como seu Senhor e como seu Salvador. Essa é a reconciliação que nós vamos ver também no Evangelho de João. Vamos ao Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 10 em diante. Aquele que é a palavra de Deus estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não o receberam. No capítulo anterior é dito que Jesus Cristo também é o Criador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Quem então é feito filho de Deus? Alguém que nasce justo, puro, livre do pecado? Não. Alguém que tem os pecados absolvidos, alguém que tem os pecados justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pela morte dele, pelo castigo que foi lançado sobre ele, conforme Isaías, o castigo que nos traz a paz com Deus, estava sobre ele. E a todos os que recebem, ou seja, todo aquele que tem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é feito então filho de Deus, é familiar de Deus. Vamos ao versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o homem não tem qualquer glória quando ele diz que foi feito filho de Deus, porque isso não veio das obras do homem, não veio da carne, mas puramente da vontade de Deus, que nos reconcilia com ele pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais um capítulo, mais um versículo em 1 João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 1.
Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto o mundo não conheceu a Ele mesmo, como não conhece até hoje. Mas essa é a sua oportunidade de conhecer verdadeiramente a Deus, e não só conhecer verdadeiramente a Deus, como gozar do privilégio de se tornar filho de Deus e da esperança, da certeza da salvação eterna. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.